Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, sempre trago aqui para o canal, que é sobre produtividade e como desenvolver hábitos que a gente deseja. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Então vamos lá falar desse assunto que todo mundo gosta, porque no final das contas, todo mundo tem algum hábito que está tentando mudar ou algum hábito que quer desenvolver. Então por isso que esse assunto é tão relevante. E conseguir desenvolver novos hábitos tem tudo a ver com produtividade. Muitas vezes, para a gente ser mais eficiente, mais produtivo, a gente realmente precisa de alguns hábitos fundamentais. Só que aí a gente vai esbarrar numa coisa que tipicamente existe e acontece, que é o seguinte: existe o que a gente quer, ou seja, desenvolver novos hábitos e tudo mais, e existe o que a gente faz, efetivamente. E o espaço entre essas duas coisas, o que a gente quer e o que efetivamente a gente faz, é a explicação de por que a gente falha. E a proposta do vídeo, então, é a gente pensar sobre como mudar isso. Então, eu vou falar sobre 3 aspectos, um tripé. 3 coisas que a intersecção delas é que de fato dá um hábito bem-sucedido, para que justamente a gente não caia nessa armadilha. Querer alguma coisa, fazer diferente e por isso sempre falhar. E essas 3 coisas elas são conhecimento, habilidade e desejo. Então, todo hábito que você quer desenvolver, você sempre pode pensar que ele vai se dar na intersecção necessariamente desses 3 aspectos. E aí vamos entender o que cada um deles significa para que você possa aplicar isso nos seus objetivos. O primeiro deles é o mais básico, conhecimento. Conhecimento é a gente saber o que fazer. Você já deve ter falado ou ouvido alguém falar: puxa, até sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Que aí entra naquele ponto, a gente quer algumas coisas, mas a gente não faz o que precisa ser feito. Só que você precisa, de fato, garantir que você sabe o que precisa ser feito, para que você consiga empreender, então, esse esforço, que vai ser a disciplina e o teu comprometimento, na direção certa. Não adianta nada você estar se esforçando se por vezes você não está fazendo idealmente o que precisa ser feito. Os outros 2, então, são a habilidade. A habilidade é o como fazer. A habilidade vai ser o método que você vai escolher. Isso é bem importante, eu já vou falar mais sobre isso. E o terceiro pilar é o desejo. O desejo é o querer, você querer aquele aspecto. A gente começou com aquela frase dizendo isso: a gente quer algumas coisas, mas nem sempre a gente faz o que é necessário. E aqui a gente vai perceber que essas coisas estão ligadas. Só que tem um pequeno aspecto aí dentro. Vamos entender o desejo como o motor para qualquer mudança. O desejo é o que te faz caminhar, é o que te coloca em movimento. Só que aí a gente pode cair em 2 tipos de desejo. E um deles é o que te atrapalha e o outro é o que realmente movimentaria na direção certa. Já falei muito sobre eles aqui no canal, é aquela história do desejo imediato e o desejo a longo prazo. Muitas vezes a gente nem chama o desejo a longo prazo de desejo. A gente está muito acostumado a pensar em desejo como aquela satisfação imediata, aquilo que vai me dar prazer agora. Mas você pode transformar essa ideia e entender que você também tem um desejo por algo que é importante para você, só que é a longo prazo. O desejo a longo prazo, ele vai se conectar com aquela pergunta de por que isso é importante para mim? E o desejo a curtíssimo prazo, muitas vezes ele vai te atrapalhar a chegar naquela direção. Então aqui o objetivo é que você sempre consiga se guiar pelo desejo maior, pelo desejo principal. Bom, mas aí eu deixei para falar por último do segundo pilar, que é a habilidade, o método. Porque muitas vezes você sabe o que precisa ser feito, você entende qual é a tua motivação, mas alguma outra coisa te atrapalha, que é simplesmente não ter um método bem definido, a habilidade, o como você vai fazer aquilo. A ideia da gente parar realmente, analisar e pensar no método é realmente diminuir as suas chances de se sabotar. Você já vai ter coisas que te chamam para outro lado. Ou o teu hábito antigo, a tua tendência automática de como você já está fazendo as coisas, ou aquelas recompensas imediatas. Então, se ainda no meio de tudo isso você estiver perdido em relação ao método, você não souber exatamente o que você precisa fazer, se tomar essa decisão constantemente, ou mudar de direção, ou vou fazer assim, agora assado, isso pode te prejudicar. Então, o método, a gente também pode entender ele como planejamento. Aqui é a história de, olha, eu preciso fazer tal coisa, isso é o que eu preciso fazer. Eu já sei porque isso é importante para mim, então você vai planejar a melhor forma.
E aí já vamos também abrir um parênteses. Você não precisa gastar todo o tempo do universo pensando em qual é o melhor método e nunca começar por conta disso. A ideia aqui é que você escolha uma forma, um método, um planejamento. Ainda que depois você se dê conta que seria mais interessante trocar por outra forma. O método, ele só te organiza, ele só te deixa mais pronto para a ação. Seja se você tem um estudo pela frente, então você já decidiu, eu vou estudar sempre nessa ordem, eu vou estudar X páginas ou X capítulos, eu vou fazer anotações, eu vou começar por um vídeo. Você precisa ter a lógica do que você vai fazer e quando. Eu vou fazer isso pela manhã, eu vou fazer isso 3 vezes na semana, então tem um método. Atividade física, eu vou fazer 3 vezes na semana com o método tal, ou seguindo a aula tal, ou seguindo o exercício tal. É isso. O que a gente quer com isso? Que você deixe de ser uma pessoa que vai pensar no que fazer para simplesmente executar. Você vai se tornar mais executor daquilo. Por quê? Se a gente está falando de hábito, percebe agora como essas 3 coisas elas vão estar ligadas com aquela máxima, que é a máxima da repetição. Tem uma frase que eu adoro de Aristóteles, que ele diz assim: somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, mas sim um hábito. Então, voltando para o começo do vídeo, você tem aí muitas coisas que você sabe que você gostaria de mudar. Você quer, mas provavelmente o seu fazer ainda não está tão alinhado com isso. Repense esses 3 elementos que a gente falou. O que precisa ser feito, qual a tua motivação, qual a tua razão, qual o teu porquê para querer aquilo, porque aquilo é importante. E o principal aqui, você definiu o como, a habilidade, o método que você vai usar para isso? Isso pode ser super simples, mas se esses 3 elementos estiverem alinhados, aumenta muito a chance de que você consiga ter constância naquilo que você precisa para desenvolver o hábito. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele tenha trazido aí uma dica a mais para você conseguir implementar os seus hábitos. Se você gostou, já deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreve, envia esse vídeo também para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!